Salve, minha gente! Olá, meu nome é Dodge Vieira, como vocês estão? E pessoal, estou aqui falar sobre todos os metrôs de São Paulo, da linha 1 até tal, né? Linha 15 em prata. Vamos começar pela linha 1 do metrô de São Paulo. A linha 1 da cor azul do metrô de São Paulo, denominada originalmente na linha Norte e Sul, compreende o trecho definido pelas estações Tucuruvi e Jabaquara, em São Paulo, no Brasil. Esta foi a primeira linha construída no metrô, iniciada no final da década de 1960 e inaugurada no começo dos anos 70. Foi também a primeira linha de metropolitano a ser construída no Brasil. O primeiro projeto para uma linha de metrô ligado ao centro da região norte da cidade de São Paulo foi apresentado pelo engenheiro Antônio Carlos Cardoso em 1928. Partindo da Praça da Sé, aproveitando da parte rede da Light, convertendo o tramway da Cantareira em metropolitano, a linha alcançaria Santana e Guarulhos. No ano seguinte, o prefeito Pires do Rio encampou a ideia e incorporou um projeto de Cardoso ao plano oficial da rede de metropolitano. A Grande Depressão fez com que o projeto fosse arquivado. Em 1945, o engenheiro Mário Lopes Leão retomou o projeto do metropolitano em São Paulo, projetando uma rede radial no metropolitano, incluindo uma Praça da Sé ao Jabaquara. O projeto do Leão não foi aprovado pela Prefeitura de São Paulo, que preferiu contratar a empresa francesa, a RATP, em 1947, para projetar uma rede de metrô oficial para a cidade que incluía uma linha Santana para Moema, passando pela Praça da Sé. No ano seguinte, a Prefeitura contratou o escritório brasileiro Companhia Geral de Engenharia, que alterou novamente o projeto da rede, com uma linha Ponte Pequena Santo Amaro, passando pela Praça da Sé e pelo Paraíso. Esses planos acabaram arquivados devido à turbulência política e social da época. Entre 1945 e 49, São Paulo teve 5 prefeitos numa época em que o cargo era nomeação pelo governador do estado. A revolta da Tarefa de 1947, quando a prefeitura reajustou a passagem dos bondes após 75 anos, causou revolta na população, que destruiu bondes e ônibus, deixou um grande prejuízo financeiro para a prefeitura e levou o prefeito Cristiano Stockley das Neves a pedir demissão do cargo. Em 1966, o prefeito Faria Lima criou o Grupo Executivo do Metropolitano, o GEM, comissão responsável pela elaboração do projeto da rede do metrô, analisando as propostas dos anteriores. O GEM determinou que a primeira linha a ser construída seria uma ligando o norte e o sul da cidade, lançou no ano seguinte. A concorrência internacional para a elaboração dos estudos da rede do metrô prevendo-se inicialmente 2 linhas, Santana para Santo Amaro e Penha para Lapa. Apresentaram-se para a concorrência de 10 empresas de origens americana, japonesa, alemã e inglesa, que deveriam se associar às empresas nacionais. A proposta inglesa foi desclassificada, por ter sido apresentada fora do prazo. Em janeiro de 1967, foi escolhida a proposta alemã das empresas Hochef, Aquitaine, não sei, e Deutsche Eisenbahn Consulting, The Consult, e da pequena construtora brasileira Montreal Empreendimentos S.A. Entre conjuntos acionistas figurava o brigadeiro Eduardo Gomes, colega de Faria Lima na aeronáutica. As empresas formaram com consórcio HMD, Hochef Montreal The Consult, e iniciaram o projeto da rede do metrô, com o trabalho de orçado em 500 milhões de cruzeiros. Apesar de grande publicidade inicial, o projeto do consórcio HMD acabou questionando pelo vereador e jornalista Aldon Pereira, o MDB, presidente da Comissão de Trânsito da Câmara Municipal de São Paulo, que questionava o valor do contrato e defendia a atualização gratuita dos projetos anteriores pela Universidade de São Paulo. Com o projeto de desenvolvimento, vazaram informações sobre a priorização da implantação inicial da linha Norte e Sul, em detrimento na Leste-Oeste. Pereira defendia na construção da segunda. Um consórcio contratou centenas de estudantes para realizar uma pesquisa de origem e destino. Apesar de o trabalho ter sido entregue, os estudantes tiveram seus pagamentos atrasados. Todos esses fatores levam o vereador Pereira a classificar como um projeto imoral. Posteriormente, Pereira denunciou os custos do projeto, que eram de 10 bilhões de cruzeiros atingidos,
e haviam passado para cerca de 16 bilhões após alterações promovidas para a recém-formada Companhia Metropolitana de São Paulo. Além disso, segundo Pereira, o custo de construção por milha havia sido subido entre 20 milhões de dólares em 1963 após o estudo da gestão anterior de Prestes Maia, para 23 milhões, sem que nenhuma justificativa tivesse sido apresentada. Pereira convocou o presidente da Companhia do Metropolitano, Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, a prestar esclarecimentos sobre o projeto em uma audiência pública. Ribeiro recusou-se a comparecer como convocado, defendendo que deveria ser convidado, e acabou entrando em um breve conflito com a Câmara. Ao fim de 1968, Ribeiro, enfim, compareceu ao plenário da Câmara e apresentou em uma sessão fechada o relatório de 2 volumes sobre o projeto do metrô. Como previsto inicialmente por Pereira, o relatório defendeu a prioridade na construção da linha Norte-Sul, Jabaquara, Santana e Ramal Moema. A justificativa do consórcio HMD era atender regiões menos atendidas pelo transporte público. No fim de 1968, o deputado federal da Guanabara, Emílio Nina Ribeiro, denunciou o consórcio HMD por não entregar o contrato completo, mesmo tendo recebido todo o valor acertado. Vamos para a próxima, que é a linha 2 verde do metrô de São Paulo. A linha 2 da cor verde no metrô de São Paulo é constituída pelo trecho compreendido entre as estações Vila Madalena e Vila Prudente. Ela é também chamada de linha da Paulista por percorrer a Avenida Paulista, um dos principais centros financeiros de São Paulo. O projeto HMD foi criado em 1966 pelo prefeito Faria Lima, e o grupo executivo do metropolitano, o GEM, iniciou o projeto de implantação do metrô em São Paulo. O GEM realizou uma concorrência internacional, com 10 empresas para a elaboração do projeto do metrô. A proposta vencedora foi apresentada pelo consórcio alemão brasileiro, HMD, formada pelas empresas alemãs Hotf e Deconsult, e pela empresa brasileira Montreal, que tinha entre seus acionistas e o brigadeiro Eduardo Gomes. Um consórcio HMD apresentou o projeto de uma rede de 66 km que é composta por 4 linhas: linha azul, linha vermelha, linha verde ou a linha amarela. Enquanto o projeto da linha norte-sul, o azul, foi escolhido para sair do papel e teve suas obras iniciadas no final de 1968, a segunda linha escolhida inicialmente para sair do papel foi a Ramal Paulista. Então o prefeito José Carlos Figueiredo Ferraz escolheu iniciar as obras do Ramal Paulista para realizá-las em um conjunto com as obras de enterramento da Avenida Paulista. A construção dos projetos de forma concomitante permitiria que o custo das obras da linha paulista custasse 61 milhões de cruzeiros por quilômetro, enquanto a linha norte-sul custava 143 milhões de cruzeiros por quilômetro. O projeto previa a construção de uma linha de 4,5 km de extensão, ligando a estação Araçá ao Paraíso. A previsão de inauguração era para meados de 75. A construção da Nova Paulista despertou a oposição dos deputados estaduais da Arena, Caio Pompeu de Toledo e Wadi Hello. As obras da linha paulista foram iniciadas na estação Ana Rosa em 6 de agosto de 1973. Com o início das obras, um grupo de moradores proprietários da Avenida Paulista tentou alterar o projeto do metrô. Sem sucesso, apelaram ao presidente Médici para que demitisse o prefeito Ferraz. Em 21 de agosto de 1973, o governo de São Paulo, Laudo Natel, demitiu o prefeito Figueiredo Ferraz, considerado por parte da imprensa e pela Sociedade de Amigos da Cidade, e pelo novo prefeito nomeado Miguel Colassuono. Um projeto faraônico, inútil e oneroso. O projeto da Nova Paulista foi abandonado no final de 73. Como consequência, as obras da linha Paulista e Ana Rosa foram abandonadas e a Companhia do Metropolitano resolveu iniciar as obras da linha Leste-Oeste em 76. No fim de 1978, correram boatos na imprensa sobre a retomada do projeto. Durante as comemorações do aniversário de 10 anos do início das obras do metrô, o prefeito Olavo Setúbal descartou a construção da linha Paulista por falta de recursos, preferindo priorizar a construção da linha Leste-Oeste. Em 1979, o metrô de São Paulo passou a ter seu controle
acionário do governo do estado de São Paulo. Ainda naquele ano, o prefeito Reinaldo de Barros sugeriu a retomada do projeto da linha paulista. O governo do estado de São Paulo designou a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, a MTU, para elaborar um novo projeto para a linha paulista. Os projetos foram apresentados em fevereiro de 80. Apesar do desenvolvimento do projeto, o governo federal informou a São Paulo que não haveria mais investimento em novas linhas. Sem recursos federais, até mesmo nas obras da linha leste-oeste estavam ameaçadas de paralisação. Após uma negociação entre o governo federal e o de São Paulo, foi anunciado um investimento de 3 bilhões de cruzeiros para a linha leste-oeste. Quanto ao projeto da linha paulista, o ministro dos Transportes, Eliseu Rezende, informou em maio de 80 que não havia previsão de investimento nessa linha antes de 82. Em 1982, o governo Paulo Maluf publicou um decreto de desapropriação das áreas necessárias para a construção da linha paulista. Ainda assim, as obras do trecho leste da linha leste-oeste estavam atrasadas, apesar do repasse de 1 bilhão de cruzeiros para este projeto. Na gestão seguinte, de Franco Montoro, o governo federal cortou investimentos. Com isso, as obras da linha leste-oeste atrasaram enquanto o projeto da linha paulista foi engavetado. A Companhia da Metropolitana estava com uma dívida de 4 bilhões de cruzeiros, inviabilizando qualquer projeto de expansão. Vamos para o próximo, que é a linha 3 do metrô de São Paulo. A linha 3 da cor vermelha do metrô de São Paulo, originalmente chamada de linha leste-oeste, compreende o trecho da rede entre as estações Palmeiras, Barra Funda e Corinthians em Itaquera. Em 1966, a Prefeitura de São Paulo fundou o Grupo Executivo do Metropolitano, o GEM, com o objetivo de gerenciar os estudos para a implantação do metropolitano na cidade. O GEM contratou um consórcio formado pelas empresas alemães HotF e Deconsult pela empresa brasileira Montreal, batizado com o consórcio HMD, para realizar os estudos. Em 1968, pouco tempo após a fundação da Companhia Metropolitana de São Paulo, o metrô, os estudos foram apresentados e possuíam 4 linhas: azul, vermelha, verde e amarela. A primeira linha a entrar em obras foi norte a sul, em dezembro de 1968. Enquanto isso, os técnicos do metrô debruçavam-se o projeto da linha leste-oeste, com custos na linha norte-sul disparando em problemas econômicos, minando os recursos disponíveis. O projeto da linha leste-oeste foi radicalmente modificado, visando uma implantação mais econômica por meio do metrô em superfície. A primeira proposta do metrô foi a de incorporar grande parte da linha tronco da Rede Ferroviária Federal, o RFFSA, transformá-la em metrô. Em 1972, a RFFSA opôs-se à proposta, fazendo o projeto voltar para a estaca zero. A solução encontrada pelos técnicos do metrô foi de implantar a linha leste-oeste paralelamente à linha tronco, usando a grande faixa patrimonial da RFFSA ali existente. Em 19 de dezembro de 1972, o ministro dos Transportes Mário Andreasa, o governo de São Paulo, Laudo Natel, e o prefeito de São Paulo, José Carlos Figueiredo Ferraz, assinaram um convênio entre a RFFSA e o metrô, transferindo para as áreas faixa patrimonial da RFFSA para o metrô entre o Brás e Guaianazes, visando a implantação da linha leste-oeste do metrô, paralela à linha tronco da ferrovia. Para elaborar o projeto da linha, foi formado um grupo multidisciplinar, formado por Departamento de Operação do Sistema Viário, DSV, Metrô, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a Coab, e Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo, o EMURB, todos ligados à Prefeitura de São Paulo, FEPASA e Pesquisa de Planejamento de Transporte do Estado de São Paulo, SA, a Transesp, ligadas ao Governo de São Paulo, e Rede Ferroviária Federal, SA, ligada à União. Esse grupo trabalhou entre 73 e 76, quando foi concluído o projeto. Com 28,8 km de extensão, previa a ligação entre Lapa e Itaquera, com as estações Lapa, Pompeia, Barra Funda, Marechal, Deodoro, Santa Cecília, República, Anhangabaú, Sé, Pedro II, Brás, Bresser, Belém, Tatuapé, Carrão, Penha, Vila Matilde, Rincão, Patriarca, Arthur Alvim e Corinthians Paulista para Itaquera. Apesar do trecho leste da linha Pedro II para Corinthians Paulista ter sido projetado em toda a superfície, a RFFSA
que exigiu a obra não interferisse na operação do pátio engenheiro São Paulo da empresa, para evitar desapropriações do pátio de cargas. A Companhia Federal Metropolitana projetou um túnel de 2.030 metros sobre a oficina da RFFSA. Vamos seguir para o próximo, que é a linha 4 amarela, minha favorita. A linha 4 da cor amarela do metrô de São Paulo, originalmente chamada de linha Sudeste para Sudoeste, compreende o trecho definido pelas estações Luz e Vila Sônia. É administrada pela empresa Via 4, pertence ao grupo CCR, que venceu a concessão por 30 anos. É a primeira linha de São Paulo a ser operada pela iniciativa privada. O primeiro trecho entre as estações Faria Lima e Paulista foi inaugurado em 25 de maio de 2010. Hoje, a linha é operada de segunda a domingo, incluindo feriados das 4h40 à meia-noite. No trecho entre as estações Luz e Vila Sônia, parando também nas estações República, Higienópolis, Mackenzie, Paulista, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã e São Paulo Morumbi. Em 2010, a previsão era para a linha estivesse totalmente concluída até o fim de 2014. Porém, o prazo foi mudado inúmeras vezes. A inauguração da estação Vila Sônia foi feita em 17 de dezembro de 2021. Completando a linha 17 anos após o início de sua construção. Em abril de 2025, foram iniciadas as obras referentes às duas novas estações, Chacarato, Jockey e Jaboatão da Serra e Taboão da Serra, com previsão de inauguração para 2028. Idealizada desde os anos 40, o traçado da linha 4 da cor amarela estivesse presente em estudos para a implantação do metrô em São Paulo desde então. Seu traçado se consolidou em 68, quando os estudos iniciais para a implantação da atual rede da metrô receberam naquela ocasião o nome da linha Sudeste e Sudoeste em forma de parábola. Conectaria os bairros de Pinheiros e Sacomã, passando pelo centro, cortando a linha leste-oeste do metrô, entre as estações República e Pedro II. Plataformas de integração chegaram a ser construídas nessas duas estações, mas não foram utilizadas. As plataformas da estação República, construídas na década de 80, prevendo-se a outra configuração da linha 4, seriam demolidas para a passagem tuneladora. Equipamento que construía o túnel da linha 4 entre as estações Faria Lima e Luz. A da estação Pedro II transformou em um depósito. A consolidação do projeto ocorreu apenas em 1993. Quando o primeiro projeto básico foi elaborado, já não constando mais o trecho sudeste, incorporando as outras diretrizes de expansão do metrô e melhorias dos trens metropolitanos. Ainda na década de 90, o metrô cogitou levar a linha 4 até a estação Tatuapé, com a intenção de desafogar a linha 3, vermelha. Essa ideia foi descartada, tendo sido substituída por uma possível expansão da linha 2, verde, até a referida estação. A construção do Expresso Tiradentes, antigo fura-fila, projetada na gestão do prefeito Celso Pitta, e com o primeiro trecho entregue em 2007, reforçou ainda mais a intenção de se construir a linha 4 a somente o vetor sudoeste da cidade a partir da Estação Luz. Apesar de a construção da configuração atual ser divulgada desde 95, ainda na gestão Mário Covas, em 2001, ainda estava em sua primeira licitação, com uma estimativa de entrega da primeira fase para 2006 e da segunda para 2009. No ano seguinte, foi contratado um empréstimo junto ao Banco Mundial de valor de 209 milhões de dólares, a primeira injeção de recursos da nova linha, que ainda tinha previsão de entrega parcial em 2006. Por exigência do Banco Mundial, o modelo do empreendimento foi de pacote fechado, em que o consórcio vencedor deve concluir os trabalhos dentro da mesma planilha de custos definida por a licitação. Com a suspensão da licitação em abril de 2003, solicitada pelo Tribunal de Contas do Estado, a TCE, pela primeira vez, o prazo de entrega parcial foi adiado para meados de 2007. A licitação foi retomada 7 meses depois, com a abertura do processo pela contratação do consórcio que tocaria as obras e o anúncio de que o prazo de entrega parcial tinha sido mudado para o final de 2007. A linha esteve em construção desde 2 de setembro de 2004 e integra as linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha do metrô nas estações Luz, Paulista e República, respectivamente,
você vê nas regiões de Vila Sônia, Butantã, Jardim Paulista, Avenida Rebouças, Luz, Pinheiros, Jardins, Avenida Paulista, Higienópolis, Consolação, República e Bom Retiro. Entre as estações Butantã e São Paulo Morumbi, estava prevista a construção da estação de Três Poderes junto ao terminal de ônibus. Os moradores dessa região, temendo considerável aumento do movimento de pessoas nas cercanias e a perda da tranquilidade do bairro, protestaram-se contra o terminal de ônibus. Não havendo demanda suficiente para a estação sem o terminal, a mesma foi retirada do projeto. A primeira das 3 fases do projeto previa a construção dos túneis entre as vias entre Luz e Vila Sônia, das estações Butantã e Faria Lima, mais as integrações Luz, República, Paulista e Pinheiros, e a operação da linha com 14 trens. Na segunda fase, seria concluída a construção das estações Higienópolis, Mackenzie, Oscar Freire, Fradique e Coutinho, São Paulo Morumbi e Vila Sônia, com a incorporação das mais 15 trens, totalizando 29. Não havia previsão oficial em julho de 2010, mas o Jornal da Tarde acreditava que essa fase ficaria para 2014. Na terceira fase, seria adicionada uma extensão entre Vila Sônia e o município de Itapuã da Serra. A construção aproveitou-se o método construtivo e foram utilizados os túneis de escavação criados para a construção de cada estação. Depois, se tornaram os acessos das mesas ou saídas de ventilação. O prazo de final de 2007 para a entrega parcial foi mantido até o acidente ocorrido na construção da estação Pinheiros, em janeiro daquele ano. Inicialmente, o governo do estado manteve o prazo, mas já naquele ano passou-se a falar em fim de 2008, fim de 2009 e início de 2010. Um ano após o acidente da área jurídica do metrô, falou em entrega de novembro de 2009, 3 estações Butantã, Faria Lima e Paulista. Nenhum dos prazos foi cumprido. A reconstrução do trecho destruído no acidente custou 23 milhões de reais, sendo que a reserva do seguro da obra para indenizações era de apenas 20 milhões de reais. Pouco mais de um mês de acidente do metrô, o custo de estações quase tracejada por estar em construção. A explicação oficial era que o mapa confundia os usuários que pensavam que a linha já estava em operação. A escavação da linha com uma tuneladora encerrou-se em 14 de agosto de 2009, com a chegada da estação Luz, faltando apenas uma escavação de mais de 470 metros de túneis até o posto de João Teodoro, para manobras de estacionamento e composições no futuro. Os trabalhos da máquina foram encerrados em 13 de outubro, quando ela chegou ao poço, sendo seu longo processo de desmontagem iniciado em seguida. 5 trens coreanos começaram a ser testados na linha, após o fim das obras civis das estações Paulista, Faria Lima e Butantã, concluídas em fevereiro de 2010. Em dezembro de 2009, o Ministério Público Federal de São Paulo abriu uma investigação envolvendo as obras da linha construtora Camargo Corrêa, que também incluía a linha amarela. Mas, minha gente, muito obrigado por assistir até aqui. E se quiser fazer a continuação dos metrôs de São Paulo, um ótimo eu falei um ótimo domingo, né? Uma ótima segunda-feira e até a próxima!